Olá, amantes da ciência, sejam bem-vindos ao NID Biocast. Olá pessoal, eu sou o Ricardo. E eu sou a Larissa. E sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do novo quadro aqui do nosso NID Biocast, que é o Conversando com o Biotecnologista. O objetivo aqui é explorar toda a vastidão de oportunidades que a biotecnologia nos oferece, né? Então a gente vai conversar com biotecnologistas formados para ver como é que eles foram na graduação, né? O que eles fizeram na graduação deles e como isso ajudou eles a chegar aonde eles são hoje na carreira deles, né, Larissa? Isso mesmo, gente. E para começar o nosso quadro com o pé direito, hoje a gente trouxe como convidada a Agna Tavares. A Agna, né, que tem um currículo muito extenso dentro da biotecnologia. Ela é biotecnologista, formada pela Universidade Federal do Ceará, e também foi presidente da Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, ali na Biotech. A Agna também já atuou em vários outros projetos de extensão do curso, como a empresa Júnior, a UG Biotech, e também o projeto Biotecnologia nas Empresas. E além disso tudo, ela também já atuou profissionalmente como consultora de biotecnologia na empresa AC Biotech e atualmente ela é analista de aceleração de negócios na Endeavor Brasil. Então, para a gente começar, boa tarde, Agna, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pela presença, Agna, e vamos começar o nosso episódio. Então, Agna, eu acho que sempre nesse quadro, a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados é por que você escolheu biotecnologia, né? Ainda mais você que foi de uma das primeiras turmas, um curso extremamente novo. O que te levou a escolher a biotech? Nossa, eu sempre gostei de ciências desde muito pequena, né? Eu achava meio fascinante essa ideia de você poder descobrir, construir, né? E criar coisas do zero. Mas eu ficava meio frustrada, né? Porque eu via muitos cientistas numa imagem mais de descoberta e poucas pesquisas realmente irem para o mercado, né? Então, mais ou menos no 9º ano, eu acabei encontrando a biotecnologia e foi um amor à primeira vista. Eu ainda pensei durante todo o ensino médio, né, se ia seguir uma carreira um pouco mais científica ou se iria seguir uma carreira convencional, né, fazer o direito, concurso, as coisas assim, né? Mas, infelizmente, não consegui largar a biotecnologia. E aí eu acabei realmente escolhendo nessa carreira depois. É legal, né? Porque o nosso curso de biotecnologia, ele é muito ligado à aplicação prática, né? A gente vê que os outros cientistas, assim, classicamente, eram muito pesquisa básica, né? Descobrir coisas por descobrir. E a gente tenta pegar esses conhecimentos, né? E transformar em um produto, e transformar em algo que tenha uma utilidade para a sociedade, né? Muito legal. Sim, exatamente. E é exatamente esse o que eu sentia falta. Assim, eu gostava muito de ler esses livros de ciências de quando a gente é pequeno, né? Aquele, biologia, as coisas assim. E eu via um mundo enorme a ser descoberto, mas também um mundo enorme de aplicações que poderiam ser feitas, né? E a gente não via muito isso. Ainda hoje, infelizmente, tem muitas coisas biotecnológicas que a gente vê no nosso dia a dia, mas as pessoas não veem ciência nelas, né? Então isso já é outra questão que, inclusive, vocês estão ajudando, né, aqui com esse podcast a lidar. É verdade, acho que a divulgação científica vem bem nessa direção, né? Tentar suprir essa necessidade que a gente tem. Mas, Agna, como tu falou, né? Tu tinha muitas expectativas, assim, se interessou por ciência muito cedo. E quando você entrou na faculdade, né? Na faculdade de biotecnologia, você percebeu que as suas expectativas, né? As expectativas que você tinha, elas foram alcançadas, assim, durante a graduação? Ou foi um mundo completamente diferente do que você estava esperando? Nossa, eu acho que as duas coisas. Foi completamente diferente do que eu imaginava, assim, realmente completamente diferente. Eu imaginava que a universidade ia ser um tipo de vivência, né? Acho que nunca a gente está preparado para a universidade, por mais que alguém fale com a gente, converse sobre, né? Só vivenciando realmente o dia a dia que você entende o quão até mesmo pesado né? E eu entrei no curso de biotecnologia com o intento de muito fazer uma carreira científica padrão, né? Então eu pretendia fazer minha graduação, depois fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um pós-doc, né? E aí quando já estivesse mais avançado nesses estudos, né, eu começar, enfim, ter alguma interseção com alguma empresa para colocar esses conhecimentos em práticas. E para mim parecia um negócio muito linear e muito simples.
né? Mas aí, a partir do momento que eu realmente entrei no curso, eu entendi que não era tão simples assim, né? Que ainda existiam muitas limitações em relação a como você coloca essas coisas no mercado, como os profissionais de biotecnologia são inseridos no mercado, como é a receptividade desse mercado em relação a pessoas que fizeram mestrado, doutorado e tudo mais, né? Então, eu entrei com um pensamento e acabei encontrando uma realidade completamente diferente lá. Só que aí, no meio do caminho, acabou que eu também me apaixonei por outras coisas. E por essas coisas, no final das contas, a minha expectativa foi cumprida. Mas se eu ainda tivesse, enfim, com a ideia de ter uma carreira padrão, alguma coisa do tipo, talvez eu não tivesse atingido minhas expectativas, sinceramente. Entendi. É muito interessante isso que tu falou, porque realmente ninguém nunca está preparado para a realidade de uma faculdade, né? Uma universidade, ainda mais num curso que nem o nosso, que é muito técnico. Mas a gente sabe que a universidade não está limitada só às disciplinas, né? Por mais que o nosso curso seja muito técnico, nós temos muitas possibilidades de projetos de extensão, de atividades complementares que a gente pode fazer dentro da universidade e que acabam marcando muito a trajetória da gente, né? Sim. Eu acho que, nossa, tem muitas coisas marcantes, assim, que a gente nem acha que vai marcar tanto e no final das contas marca, né? Mas, com certeza, projetos de extensão, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência, assim, muito marcante de toda a minha trajetória, não só, enfim, na graduação especificamente, né? Mas moldou vida mesmo, sabe? Propósito e todas as questões. E ainda tem alguns outros projetos que foram meio diferentes, digamos assim, que eu acabei seguindo dentro do curso e que também acabaram se tornando hobbies no fim das contas, né? Por exemplo, eu fiz um projeto de extensão de violino durante o curso. Eu não fazia ideia de como tocar violino, eu nunca tinha pegado um violino na minha vida e eu aprendi do zero lá, né? Consegui tocar, enfim, no Teatro Zé de Alencar, que é um teatro aqui de Fortaleza, né? Com o projeto, além de vários lugares, né, na própria UFC e tudo mais. Fiz, inclusive, uma cadeira de teatro dentro do curso, né, com uma optativa. E são coisas assim que você pensa numa trajetória linear, né, de, enfim, uma carreira científica e tudo mais, parece nem fazer sentido, né, mas eram coisas que acabaram me ajudando no fim das contas, né, com, enfim, habilidades que fui ganhando, além do técnico, né? Mas também, enfim, emocionais e tudo mais. Foi bem legal. Sim, nossa, muito legal isso. Realmente é uma coisa que a gente só consegue viver na universidade, né? Esse mundo de possibilidades, assim. Sim, exatamente. E é uma questão que a universidade ela oferece muitas oportunidades, assim, muitas delas que a gente nem nunca ouviu falar, sabe? Eu acho que você, a partir do momento que entra na universidade, tem que também se colocar nessa posição de protagonismo para buscar essas coisas que você gosta, né? E também ir experimentando mesmo, sabe? Porque eu nunca imaginei que eu ia fazer uma cadeira de teatro ou que iria tocar violino, né, em algum dia, mas fui, experimentei, gostei, né, e continuei, inclusive, muito depois de sair da graduação, ainda estava tocando no projeto e tudo mais, acabei parando, né, por enquanto, mas são coisas muito legais, assim, e vai muito além do, enfim, do projeto, alguma coisa assim, né? Tem toda a questão que chamam de networking, né? As coisas assim, que são pessoas que você vai encontrando na sua trajetória e acaba entendendo que em algum momento faz sentido você seguir uma trajetória mais longa juntos para fazer algum projeto, alguma coisa, né? Então, são muitas oportunidades que a gente pode ter na universidade e realmente recomendo ir atrás, assim, e buscar, e entender, e conhecer, e conversando com pessoas para buscar essas oportunidades também. Sim. E, Agna, como tu falou, né, tu participou ativamente de projetos de extensão e é uma experiência muito boa, né? A gente está aqui em um projeto de extensão na faculdade, então são oportunidades que permitem que você ultrapasse, né, os muros da universidade. Essa acho que é a função de um projeto de extensão, é você conseguir levar o que você está fazendo na faculdade para fora dos muros
Então, eu queria saber, assim, o que você achou, né? Como foi para ti atuar nesses projetos de extensão? A gente falou aqui, comentou que você já participou de alguns, né? Como a Alg, que é a empresa júnior da Biotech, e também o Biotecnologia nas Empresas. Então, para você, qual foi a importância deles, assim, no seu desenvolvimento profissional? Nossa, foi de uma importância, assim, ímpar para minha trajetória profissional. Inclusive, teve uma mudança que eu fiz no meio, né, enfim, do que eu realmente queria, no fim das contas, quando eu saísse do curso, que, como eu tinha falado, né, tinha a intenção de fazer uma trajetória comum, de entrar na graduação, ir para mestrado, ir para doutorado, pós-doc, ir para fora, né, e tudo mais. Mas acabou que nos projetos de extensão eu vi que o que eu realmente queria era outra coisa. E essas outras coisas eu fui encontrando dentro desses projetos, né? Inclusive, o que tu falou é muito real, dessa questão da interseção, né? De como você consegue, por meio de um projeto de extensão, atuar para fora dos muros da universidade, né? E eu acho que foi uma das coisas que mais me atraiu nos projetos. E acabou que o que eu imaginava que, quero conhecer um pouquinho mais, atuar um pouquinho mais, levar essas coisas para fora da universidade, acabou sendo realmente não só o meu propósito, como o meu TCC, né? De realmente a intenção de você fazer aqui, produzir aqui, mas também dar esse meio que give back, né, para todo o ecossistema que está ao seu redor também. Acho que vale até falar aqui que a extensão é um dos pilares da nossa universidade, né? Um dos 3 pilares da UFC, que por ser uma instituição pública tem esse dever de devolver algo para a sociedade, né? E nós, como alunos da UFC, acabamos puxando para a gente essa obrigação. E falando um pouco disso ainda, Agna, você pode explicar para a gente, né, que você que é cofundadora da Abra Biotech, o que é essa Abra Biotech? Qual é a importância dela? A Sabra Biotech ela é a associação de biotecnologistas, biotecnólogos e engenheiros de biotecnologia. Né? A intenção da Abra é muito de a gente conseguir lutar pelos nossos direitos enquanto biotecnologistas, biotecnólogos e engenheiros de biotecnologia, sabe? Inclusive, durante essa trajetória, né, que eu fui buscando, entendendo qual seria o lugar onde eu iria me inserir, né, se eu iria querer ir para o mercado, ou, enfim, fazer um mestrado e tudo mais, eu acabei descobrindo que pessoas que queriam uma oportunidade específica, que era ir para empresas e para seguir trajetórias não lineares, também não teriam essa oportunidade porque não tinham oportunidade para elas no mercado, né? O mercado desconhecia o que era biotecnologia. E isso é uma realidade que, enfim, a gente via em 2015 quando eu entrei, mas ainda vê hoje em dia, né, em 2022. Apesar da pandemia ter oportunizado algumas pessoas entenderem, se aproximarem um pouco mais de conceitos da ciência que antes eram muito restritos aos muros da universidade, né, hoje a gente ainda vê um cenário de desconhecimento em relação ao que se faz, né, com biotecnologia, como biotecnologia pode ser usada como ferramenta ou melhorar processos e mais. Né? E a Abra ela surgiu desse desejo de fazer a biotecnologia ser conhecida, de realmente fazer a biotecnologia ser conhecida, né? E se unir, e ser forte, e ser, enfim, atuante. E isso é uma questão que a gente traz desde a Lina, né? A Abra ela foi criada, na verdade, por pessoas que estavam na Liga Nacional dos Acadêmicos de Biotecnologia, né? Desde 2015 falei, né, que se existia esse desconhecimento em relação à biotecnologia, imagina um pouco mais para trás, né? Imagina um cenário de 2012, 2013, que foi quando as pessoas que fundaram a Abra estavam vivenciando. Né? Então é uma questão super complicada de se lidar. E hoje a gente não tem uma regulamentação para a profissão de biotecnologista. Né? Se a gente quiser atuar na área, a gente pode, mas em geral a gente não tem um conselho, né, que nos cubra, a gente não tem direitos consolidados lá enfim, colocados como uma lei, né, enfim. E é muito complicado você atuar dessa maneira, porque tem muitas profissões que são muito reguladas, né, e para atuar precisa de uma regulamentação específica, precisa de um número de conselho, precisa de você ter vários trâmites que até então a gente não tem, né, então a Abra ela surgiu realmente desse desejo de se fazer construir
uma regulamentação para a biotecnologia, né? Se fazer a biotecnologia tornar conhecida e realmente unir as pessoas que fazem biotecnologia, né, e suas variações entre engenharia e tecnológico, para lutar a favor dos direitos da nossa profissão, né? E eu acho que participar do processo de cofundação vem sendo uma experiência muito boa, mas também muito desafiadora, né? Porque quando você está na universidade, você tem um tempo que você consegue dedicar para os seus projetos, né? Você, enfim, tá lá, os projetos, você tem que estudar, basicamente, né? O que já é uma tarefa difícil o suficiente, mas você tem o apoio, né, de professores, você tem apoio de outros alunos e tudo mais. E quando você participa de um processo de cofundação, de um projeto que, enfim, todo mundo está trabalhando, ou todo mundo tem suas tarefas, né, e sua vida e tudo mais, acaba sendo muito difícil a gente conseguir realmente colocar projetos para frente, né? Mas, enfim, você tem toda uma burocracia, todos uns trâmites que antes a gente não encarava enquanto projeto de extensão, né? Mas a partir do momento que a gente tenta fundar realmente uma associação, se torna muito mais complicado. Mas as pessoas ainda estão em luta, né, para essa instituição realmente florescer. A gente está em processo, né, e os processos eles são complexos, mas a gente ainda está seguindo firme e forte, né, em prol de realmente colocar a associação para frente e ajudar as pessoas que no futuro desejam fazer biotecnologia e querem, enfim, precisam também ser cobertas aí por uma regulamentação. Sim, eu acho que o trabalho de vocês na Abra Biotech é muito importante, porque por mais que vocês não sejam um projeto de extensão, né, vocês são uma associação, mas é o máximo do que um projeto de extensão poderia fazer, porque vocês estão devolvendo um curso todinho para a sociedade, né? Porque a sociedade não conhece o nosso curso existe há muito tempo já, mas a maioria das pessoas não sabe que isso é uma possibilidade de graduação, uma possibilidade de profissão, né? O biotecnologista, o engenheiro em biotecnologia, ou até o biotecnólogo, né? A sociedade em geral não conhece isso e com esse trabalho de propaganda e lutando por essa regulamentação e unindo também todas as pessoas que fazem parte desse contexto da biotecnologia, vocês estão, de certa forma, divulgando bastante, né? A nossa profissão. E eu acho que é o ápice do que um projeto de extensão conseguiria fazer. Então, por essa iniciativa, meus parabéns sinceros aqui, porque é de uma importância assim descomunal mesmo. Então, Agna, como tu falou, né, tu participou de muitas coisas, assim, diferentes, né, durante a graduação. Eu nem diria que é uma trajetória tão comum, né, participar de tantos projetos e ter uma atuação até política tão grande. Então, eu queria saber, assim, quais foram as principais habilidades que tu adquiriu, assim, durante a tua trajetória, né, na graduação, falando de soft skills mesmo, né, as habilidades, assim, para a vida, né, para tua vida pessoal, para tua vida profissional. Nossa, acho que tem muitas coisas, mas acaba que você não adquire diretamente, né, como se você, enfim, que quando você está estudando, tem toda uma questão de você sentar na sala de aula e receber o conteúdo dos professores, né? Mas acaba que com as habilidades é um pouco diferente, né? Porque as questões elas florescem em você, dependendo do que você faz, né? E por participar de projetos de extensão, surgiram várias coisas ligadas, por exemplo, à empatia, senso de justiça, né? E toda essa questão que envolve isso. Sede, vontade de realmente enfrentar desafios, né, e lidar com eles, de mergulhar de cabeça, né, nesses desafios e realmente colocar para frente as coisas para fazer, mas também questões que, inclusive, acabam ajudando no mercado de trabalho, né, como, por exemplo, flexibilidade, né, que você tem que ter muito jogo de cintura para conseguir lidar com pessoas, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma habilidade, lidar com pessoas, habilidade de liderança. Proatividade acaba sendo uma coisa muito cobrada, né? Porque você realmente, se você quer ver as coisas sendo feitas, você precisa ir lá e fazer, né? Então, são várias coisas que
que acabam permeando aí a trajetória, né, e acabam ajudando também, não só nos projetos, mas também para a vida, para o mercado de trabalho e para as coisas que você for fazer no futuro, né, e são coisas que, independentemente do que você resolver fazer, elas acabam lhe ajudando também, né. Sim, eu acho que é fundamental, assim, essa participação em projetos de extensão te dá uma oportunidade muito grande de você realmente conseguir, né, lidar com esse tipo de coisa, trabalhar em grupo e orientar pessoas e orientar até o teu próprio tempo, né, saber administrar o seu tempo, porque a gente sabe que na universidade é tudo muito corrido. Então, eu acho que é um bom preparo até para o mercado de trabalho. Acho que não só o estágio serve, né, para você ter essa experiência, mas os projetos de extensão também te permitem, né, adquirir essas soft skills, que são também tão importantes quanto os conhecimentos técnicos, eu acho. Com certeza, inclusive, tem muitas pessoas que entram na universidade e têm muita intenção de, vou estudar para me formar e ser um bom profissional. Né? Mas ser um bom profissional acaba permeando não só o conhecimento que você adquire na sala de aula, né? Tem muito mais coisa que envolve, inclusive o próprio trabalho em grupo que você faz, né? Durante uma disciplina, alguma coisa assim, também envolve essas questões. E é por isso que é tão importante buscar esses conhecimentos diversos, esses lugares diversos, né? Esses projetos de extensão, ou os estágios, ou participar de um laboratório, né? Ou qualquer outra coisa do tipo, para você conseguir realmente usar essas habilidades, esses conhecimentos técnicos ao seu favor, né? De alguma maneira também. Sim, sim, Agna. E com todas essas experiências que tu teve na graduação, né, e todas essas habilidades que tu adquiriu, participou de vários projetos de extensão, você acabou ganhando o prêmio do Universitário Empreendedor, né? Como é que foi pra ti essa experiência, né? Foi uma surpresa pra ti ganhar? Nossa, foi uma total surpresa. Assim, eu realmente não esperava ser premiada. Enfim, também dando uma contextualizada, né, o Prêmio Universitário Empreendedor, ele é um prêmio promovido pelo projeto de extensão do Centro de Empreendedorismo, né, da universidade, e ele visa identificar e, enfim, dar visibilidade, dar reconhecimentos também, né, para pessoas que são jovens empreendedoras de várias universidades e instituições de ensino aqui do Ceará. Mas também valorizar essa cultura de empreendedorismo, enfim, em que você se inova, né? E acabou que ganhar o prêmio Universidade Empreendedor, Universitário Empreendedor, né, no caso, foi meio que uma chancela para todas as coisas que eu vinha fazendo, vinha produzindo e vinha buscando, né, durante a minha graduação. Eu realmente queria entrar numa universidade para realmente colocar coisas no mercado, né, realmente levar essas pesquisas para fora e dar alguma meio que utilidade para elas, né, não que elas morressem em alguma gaveta. E eu achava que seria, enfim, por meio de uma trajetória linear, né, que eu faria isso, aquela trajetória de fazer mestrado, fazer doutorado. Quem sabe lá no futuro não ganhar algum prêmio, né, por conta disso. Todo mundo que é cientista, enfim, o sonho de ganhar um Nobel, né, e curar o câncer e tudo mais. Mas acabou que foi no empreendedorismo que eu me descobri, né, e é engraçado que você faz as coisas mesmo sem saber, né? Eu não sabia que eu era uma empreendedora, né? Até que veio esse prêmio e me lembrou, né? Que todas as habilidades, todas as coisas, a gente acaba combinando para coisas que você não espera realmente da sua trajetória, sabe? E foi uma oportunidade muito boa, foi um prêmio muito bom, assim, e todo o processo foi muito interessante também. E eu fiquei muito feliz, né, de também ter tido esse reconhecimento pelo trabalho que a gente vinha fazendo dentro do projeto de extensão, né, do Biotecnologia nas Empresas, que foi um outro projeto que foi uma super oportunidade, né, de participar, de ter essa interseção aqui com empresários do Ceará, né, e também poder colocar essas pesquisas que estavam sendo feitas por outras pessoas para o mercado, né, então foi uma super oportunidade mesmo. Sim, e assim, Agna, uma pergunta assim que nem estava no roteiro, mas como eu vi tu falando, e eu tenho essa curiosidade, sabe, de o que faz uma pessoa ser empreendedora, porque como tu falou, você se descobriu uma empreendedora sem nem saber que você estava de fato empreendendo.
E o empreendedorismo, ele vai muito além de você ter uma empresa, né? De você liderar ou formar uma empresa. Então, para ti, o que é que faz de você uma empreendedora? Nossa, essa é uma pergunta muito complexa. Eu acho que ser empreendedor é um conceito muito subjetivo, assim. E não é que ninguém nasce empreendedor. Eu acho que se torna empreendedor no fim das contas, né? Eu acho que o empreendedorismo é uma junção de habilidades que, no final das contas, culminam em colocar as coisas para frente, fazer as coisas acontecerem, sabe? Porque não é só você ter um CNPJ. Ter um CNPJ é muito fácil, né? Você vai lá, faz todo o processo e tudo mais. É uma questão de realmente você ter ideias, colocar para frente, juntar pessoas em prol dessa ideia, né? E liderar essas pessoas ou ajudar na liderança, né? E construir. E isso parece tanto uma coisa de cientista, né? Se for parar para pensar, É parece verdade. muito coisas que a gente faria, assim, enquanto cientista. E por isso que no final das contas, eu entendo que todo mundo que quiser consegue essas habilidades de empreendedor, porque já tem um pouquinho disso dentro de si, sabe? Eu acho que você resumiu muito bem o que é ser empreendedor, né? Porque o pessoal fala que você tem que ter o espírito empreendedor. Mas eu acho que esse espírito empreendedor é só a vontade de fazer as coisas acontecerem, né? E a determinação, a proatividade para fazer com que elas realmente aconteçam, né? Porque você, o pessoal fala, você pode ser empreendedor dentro da sua empresa, você pode ser empreendedor no seu trabalho, na sua universidade, né? E é isso que você mesma, Agna, prova pra gente, né? Você foi empreendedora dentro da universidade, né? E até ganhou um prêmio para validar esse teu empreendedorismo, né? Nossa, com certeza. Foi super legal isso que tu falou. Até porque você não precisa realmente fazer um modelo de negócio ou alguma coisa do tipo para você se chancelar como empreendedor, né? Só você ter uma ideia inovadora ou alguma coisa do tipo e colocar isso para frente realmente já te faz uma pessoa empreendedora. Sim, sim, exatamente. E falando um pouco, né, sobre a inserção, né, a tua inserção na tua empresa que tu trabalha hoje, né, na Endeavor, né? É, como que aconteceu, né, esse processo de inserção numa empresa? Nossa, é uma questão super complexa, porque o nosso curso, sinceramente, ele não te prepara para o mercado de trabalho, sim, sabe? Não da maneira linear. Se você for seguir, fazer só as cadeiras e tudo mais, é muito difícil você ter todas as habilidades que o mercado de trabalho procura e precisa, sabe? Então tem muita coisa que você, se você quiser realmente participar de uma empresa, você tem que buscar lá fora essas habilidades, né? Ou então pedir, cobrar também dos professores e tudo mais para, enfim, conseguir também trazer um pouco desses conhecimentos, né? Porque uma coisa é você ver uma molécula super específica dentro de uma cadeira, enfim. E outra coisa é você ir realmente para o mercado de trabalho e colocar isso para frente, né? E participar da Endeavor foi um processo, assim, na verdade, bem difícil. Tudo que veio atrás, no caso, foi muito difícil, né? Porque eu me formei no início de 2020, foi em fevereiro, né, de 2020, e em março apareceu a pandemia, né? E durante todo o processo de pandemia existia muita incerteza, né? A gente não sabia se ia acabar, quando ia acabar, o que queria acontecer, né? Então teve todo um retrocesso de pessoas que não estavam contratando, porque, enfim, né, muito pelo contrário, teve algumas pessoas que foram demitidas mesmo. Né? Então ninguém sabia muito, ninguém entendia muito qual seria esse cenário, o que iria acontecer, né? E eu me vi nesse vórtice, né, de incerteza também. Porque, imagina, de uma hora para outra você tem 300 cadeiras, tem seu TCC, tem os projetos de extensão e tudo mais, e aí quando você sai da universidade, você não participa mais de nada disso, né, de alguma maneira. E é super estranho, assim, dá uma sensação meio que de vazio, sabe? Mas durante todo o ano eu acabei buscando, né, aprender mais coisas, fazer cursos,
e tudo mais, para tentar complementar um pouco mais o meu currículo, além do Lattes, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, de a universidade acaba te preparando muito para ter um Lattes impecável. Mas um CV, né, que seria o que você mostraria realmente no mercado de trabalho, não tanto, dependendo do curso que você fizer, né? E nas nossas carreiras, enquanto cientistas, a gente não é preparado para um mercado de trabalho convencional, né? E é uma questão super complexa. Mas foi um processo, assim, de... No final de 2020, apareceu essa oportunidade, né, para atuação enquanto analista de aceleração de negócios, né? E eu gostava muito das coisas que se dizia lá que queria fazer, né? Mas eu não tinha experiência em nenhuma delas, né? Porque são coisas muito mais voltadas para cursos de, por exemplo, administração, economia, engenharia de produção e tudo mais, né? São outras habilidades que você precisa ter. Mas aí eu passei pelas etapas do processo e foi se entendendo que poderia fazer sentido minha participação na empresa, só que de outras maneiras. Né? Então, eu não entrei como analista, eu entrei como assistente, né, que é um cargo anterior, numa vaga que é muito mais de aprendizado. Agna, como você falou, né, um ponto muito importante que eu acho bem, bem legal de destacar é o fato de que a universidade não, às vezes, não prepara a gente tanto para o mercado de trabalho, né, como tu falou. E eu acho que o nosso curso, né, como é um curso mais voltado para a ciência, sempre visa aquela carreira linear, né, como tu falou, terminar a graduação, ir para o mestrado, ir para um doutorado. E então a gente foca mais, né, em ter um Lattes, né, em ter uma carreira acadêmica do que preencher um CV, né, preencher o currículo normal, que é o que as empresas pedem. Então, você que não seguiu essa carreira tradicional, né, essa carreira linear de um cientista, não seguiu direto para o mestrado, quais foram os desafios assim que tu sentiu quando tu estava procurando um emprego? Nossa, eu acho que o maior desafio é um desafio, inclusive, que a gente tenta coibir um pouco com a criação da Abra, né? Que é justamente essa falta de oportunidade para pessoas que são biotecnologistas, ou biotecnólogos, ou engenheiros de biotecnologia, dentro das próprias empresas, né? Então, você via muitas vagas de coisas que claramente você conseguiria fazer, né? De habilidades que você adquiriu durante a sua graduação e tudo mais, mas você não via o seu nominho lá, o biotecnologista, né, como uma graduação exigida, alguma coisa do tipo. E além desse desafio específico, né, de falta de oportunidade, enfim, nas próprias vagas, também tem a questão de falta de oportunidade aqui no Ceará, né? Se você for parar para olhar, para pensar, para ver quais são os lugares que a gente consegue se inserir, são muito poucos, muito escassos, né? E tem uma procura muito grande para muitos profissionais, né, que, enfim, desejam se inserir e poucas oportunidades, poucos lugares que conseguem nos inserir lá dentro, né? Então, inclusive, eram questões que a gente trazia com o próprio biotecnologia nas empresas e muito provavelmente vocês vão levar também, né, com o projeto, com o NID. E é justamente essa falta de indústrias que consigam inserir nossas habilidades, né? Ou então dá até mesmo uma oportunidade da gente mostrar um pouquinho o que a gente consegue fazer, o que a gente pode ajudar eles nas empresas, né? Então, os desafios permeiam muito nas questões. De um lado, às vezes a gente tem que complementar muito as nossas habilidades para conseguir se inserir, né, em alguma coisa que faça sentido para nossa carreira, e de outro, mesmo que a gente tenha as habilidades, a gente não consegue tanta visibilidade porque outros profissionais acabam levando essa visibilidade, né, por já serem cursos mais conhecidos, enfim. Sim, nós temos esse problema, né, que a maioria dos empresários clássicos, né, tanto não estão acostumados a investir em pesquisa e desenvolvimento, que é onde o nosso curso, a nossa área de trabalho atuaria principalmente, né, quanto também eles nem sabem que a gente existe como profissão, a gente não sabe para o que a gente serve, assim, entre aspas, e isso acaba
com que a gente perca muitas oportunidades de emprego. Com certeza. E mesmo que o nosso curso ter nascido lá em 2000, né, se for parar para pensar, já faz 22 anos, ainda assim é um processo de reconhecimento, né, enquanto profissionais, enquanto a gente consegue fazer ter essas habilidades que o mercado precisa e tudo mais. Né? A gente tem uma grande oportunidade aí com novas indústrias surgindo, né? Essa ideia de indústria 4.0, de inovação, de você fazer as coisas de uma maneira diferente, mas tem muitos mercados que ainda são muito atrasados em relação a isso. Né? E por isso a gente cobra de vários frentes diferentes. Né? De um lado, a gente vai para as empresas, mostra nossas habilidades, o que a gente sabe fazer. Né? De outro lado, a gente faz certificações, tenta se inserir nos concursos e tudo mais. De outro, cobra diretamente o Congresso para que a gente tenha realmente um projeto de lei, né, que cubra, enfim. São várias. E do outro lado, claro, você tem que fazer também sua parte, né, de ir buscar essas habilidades que o mercado está precisando e estudar e, enfim, ser um eterno estudante no fim das contas. E agora, Agnes, conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo trabalhar na Endeavor Brasil, né? Como é que tá sendo a experiência, né, pra ti de trabalhar nessa empresa? É grandioso, sabe? E até uma curiosidade, né? A Endeavor, ela nasceu. Acabei de parar para pensar sobre isso. A Endeavor nasceu em 2000 aqui no Brasil, exatamente como a biotecnologia. Olha só. E, inclusive, a Endeavor ajudou a colocar, né, o nome empreendedorismo no dicionário. E desde aquele momento que a gente se vem tentando, né, levar essa ideia do que é empreender e como o empreendedor é diferente dessa figura de empresário, né, que se existe, e como é muito mais dinâmico, como enfim, né, e trabalhar na Endeavor vem sendo uma oportunidade incrível de conhecer pessoas, de lidar com pessoas, né, a gente lá trabalha com empreendedoras e empreendedores para auxiliar eles realmente a crescer ainda mais suas empresas, né, que são empresas que a gente chama de empresas em alto crescimento, que são justamente, inclusive, várias empresas que vocês conhecem muito provavelmente são de lá, né? A própria, inclusive, São Paulo, que é de sorvete, aqui do Ceará, né? É um scale-up, né? Enfim. E é muito legal trabalhar lá e ter essa oportunidade de conhecer pessoas, de conversar com pessoas, né? Um processo completamente que junta muitas habilidades, assim, de coisas que eu nunca tinha feito na vida, mas tive a oportunidade de aprender lá também, né, e, enfim, eu trabalho home office, né, então, e a sede da Endeavor, que é uma ONG, é lá em São Paulo, né, mas aí eu trabalho com um time que é completamente espalhado pelo Brasil. O meu líder, ele é do Rio Grande do Sul, né, as meninas que trabalham comigo, uma é do Rio Grande do Sul, outra é de São Paulo, mas antes minha líder era uma pessoa de Recife, né, então é super interessante também esse conhecimento, né, de outros lugares, de outros mercados, dessas outras realidades, né, e hoje, inclusive, trabalho com um portfólio, né, de empresas, ajudando mais diretamente algumas empresas que são da área da saúde, né, então várias habilidades que eu acabei aprendendo no curso, estou utilizando aqui para entender um pouco mais desses produtos que as empresas oferecem e até entender um pouco mais quais são as dificuldades das empresas especificamente voltadas para a saúde. E é interessante, né, tu ter falado isso, porque inclusive era uma pergunta que a gente ia fazer para você, porque você é biotecnologista, mas não está atuando, né, de fato ali como uma biotecnologista, né, que seria um trabalho mais tradicional para um biotecnologista, que a gente poderia pensar. Mas, de alguma forma, o que tu aprendeu, né, durante o curso, não só o conhecimento, né, de projetos, conhecimentos de vida que você adquiriu, mas também os conhecimentos técnicos que você pode estar usando, né, essas habilidades que você está usando de alguma forma no teu emprego atual. Não, com certeza. Inclusive, sempre quando perguntam se eu trabalho na área, eu falo, depende, né? Porque, para mim, o empreendedorismo é um pilar excepcional da biotecnologia, assim, e é irretirável, digamos assim. É realmente uma questão super importante para a biotecnologia, mas a gente não é tão
não puxam isso tanto na nossa graduação, sabe? Eu não sei como é que tá sendo esse processo para vocês, né? Mas na minha época eu ainda fiz o currículo antigo do curso de biotecnologia, né? A gente tinha uma cadeira de empreendedorismo, alguma cadeira de projetos e patentes, né? Mas eram coisas ainda que acabam focando muito em entender um pouco o que é o empreendedorismo, né? Entender, enfim, tipo, não colocar na prática realmente, né? E acabou que tive a oportunidade agora de colocar um pouco mais em prática, né? Não só dos projetos, mas também agora trabalhando na Endeavor. Sim, a gente vê que é algo que realmente falta na nossa grade curricular mesmo, e é algo que a gente tenta impulsionar aqui com o NID Biotech também, que é esse estímulo ao empreendedorismo dentro do curso, que é algo tão importante para quem trabalha com biotecnologia, né? Porque às vezes a gente fica muito travado nessas pesquisas de base, né? Mas a gente não consegue pegar esses conhecimentos e transportar para um produto, né? Fazer de fato algo que ajude a sociedade de algum jeito, né? Que se torne um produto, um serviço ou algo do tipo, né? Que é o cerne, assim, de o que é ser um biotecnologista, né? Você achar essas brechas, de achar como uma pesquisa de base consegue impactar a sociedade. Com certeza. Inclusive, se tem muito a imagem do cientista que fica no laboratório, né? Mas isso acaba sendo uma provocação para todo mundo que trabalha com ciência, né? Apesar da biotecnologia, na minha concepção, né, já deveria ter um pensamento de vou começar a pesquisar essa molécula para ter uma aplicação comercial lá na ponta. Fica a provocação para todas as pessoas que trabalham com ciência também de entender como você realmente colocaria isso no dia a dia das pessoas, né? Então, você está trabalhando hoje com uma planta super específica, mas como é que você vai colocar isso para frente, né? Colocar isso no mercado? É um ponto que a gente às vezes esquece, né? Tá lá tão inserido no nosso dia a dia de trabalho, fazendo uma eletroforese, né? Fazendo um negócio tão específicozão, que a gente esquece qual é o impacto que as coisas que a gente faz acabam podendo ter, né? Sim, e eu acho que esse é justamente o ponto de quebra, né, entre a biotecnologia e outras ciências, porque a biotecnologia, como vocês já falaram, está sempre atrelada à geração de algo, né, geração de um produto, geração de um serviço. Então, ter a mente empreendedora acho que é fundamental. Também quando você está atuando ali na academia, né, na pesquisa. Completamente. Inclusive, foi muito dessa provocação que eu acabei levando no meu trabalho de conclusão de curso, né, que era justamente o entendimento de, olha, existem diversas patentes, existem diversas coisas que estão sendo produzidas, né, mas cadê as coisas no mercado, além do Netshoop, né, que já foi um produto super interessante, super legal e que está tendo aí um impacto super massa também, né, uma super bola dentro para engenharia de alimentos, né, mas cadê o nosso curso sendo de biotecnologia, tendo esse viés de aplicação das coisas no mercado de trabalho e tudo mais, cadê que essas coisas estão fora, sabe, as patentes estão realmente concedidas? E foi justamente essa provocação que acabou culminando, né, em todo esse processo também que a gente já tinha conversado de, enfim, Prêmio Universidade Empreendedor e também muito do apoio do CIT, né, que é uma parte que cuida mais especificamente das questões de patentes e empreendedorismo da universidade e que hoje já teve uma mudança extrema, né, em como as coisas estão acontecendo, como as coisas avançaram, né, nesses últimos 2 anos e é super legal ver isso acontecendo. E aproveitando o gancho, né, dessa linha de conversa que a gente está tendo, eu acho que a gente pode partir para a nossa última pergunta, Agna, aqui, que é sobre quais são as tuas perspectivas, né, para a biotecnologia e o empreendedorismo em biotecnologia, né, esse bioempreendedorismo, como a gente costuma chamar, aqui no Brasil, aqui no Ceará e no mundo também, né? O que que tu acha que a gente pode esperar da biotecnologia nos próximos anos? Nossa, eu acho que a gente está em um momento que seria um ponto de inflexão do que realmente se sabe do que é biotecnologia e do que se produz em biotecnologia aqui no Brasil, sabe? Hoje não se tem tanto incentivo para a ciência, né? Enfim, por várias questões, inclusive políticas que estão envolvidas, né? Econômicas também, mas se vê não só uma necessidade de se ter esses conhecimentos lá fora, né? A própria pandemia acabou por provar isso de uma maneira ou de outra,
mas também as empresas elas estão percebendo essa necessidade de inovar para não ficar para trás nessa corrida, né, de, enfim, o capitalismo. Então, a gente está nesse momento em que todo mundo está começando a reconhecer de uma certa maneira a importância da biotecnologia, e é esse momento que eu acredito que a gente deveria aproveitar, não só para cobrar um pouco mais desse conhecimento específico do nosso curso, mas também de realmente começar a entender qual é o nosso papel no meio disso tudo, né? Qual é o nosso papel no meio do empreendedorismo, se a gente consegue construir, né, uma empresa que seja mais focada. E existe muita oportunidade, né? Se for parar para pensar o tanto de coisa que ainda falta fazer, né? E hoje o quanto a nossa... Ai, como é a palavra, meu Deus? Não temos um sistema de inovação em biotecnologia formado aqui no Brasil. Como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que você tem já uma cadeia muito específica de fornecimento de insumo, né, e como isso se liga à universidade, como a universidade se liga à empresa e tudo mais. Hoje os elos ainda estão muito não formados, né? Ainda as pessoas estão trabalhando individualmente nas questões, né? Eu acho que a oportunidade que a gente tem é de juntar tudo isso, né? De conectar essas partes para realmente colocar as coisas para frente, fazerem as coisas acontecerem, sabe? E eu acho que tem muita gente aí já formada em biotecnologia, né? Como eu falei, 22 anos aí de existência de curso. E eu acho que está na hora da gente começar a entender realmente o nosso papel no meio disso tudo e realmente colocar nossos conhecimentos para jogo, sabe? De sentar e pensar, putz, eu acho que eu consigo fazer uma empresa, vou atrás de entender como é que é. Até porque existem pouquíssimas empresas de alto crescimento mesmo e impacto, né, em biotecnologia aqui no Brasil, justamente por conta dessa incipiência aqui do nosso sistema, né, de inovação em biotecnologia. Então, tem muita coisa para ser feita e muita gente para fazer. Aí minha provocação é: o que falta? Cadê? O que a gente vai fazer? Exatamente, inclusive quem melhor do que nós, biotecnologistas, para repararmos esses elos frágeis que temos aqui no Brasil ainda quando se diz respeito a esse desenvolvimento em biotecnologia. Essa ligação entre pesquisadores, entre universidade, entre empresas que é tão importante para o desenvolvimento, né, dos produtos e de tudo que a gente tem falado aqui que é ligado à nossa profissão. Sem dúvida. Inclusive, se for parar para pensar, o Brasil é o melhor lugar para isso acontecer, né? Porque olha a nossa biodiversidade, olha as coisas que a gente consegue fazer, olha a nossa área para produção, né? Então, oportunidades não faltam. O que falta é realmente pessoas com visão de empreendedor. Bom, Agna, a gente teve um papo muito bom hoje aqui. Eu acho que a gente conversou sobre bastante coisas pertinentes, né? O objetivo do nosso quadro é trazer para estudantes ou para pessoas no geral as possibilidades, né, de onde um biotecnologista pode estar atuando. E a gente vê que é muito variado, né? A gente tem biotecnologistas atuando nas diversas áreas. E hoje tu mostrou um pouquinho para a gente como está sendo para você, né? Tá atuando no mercado de trabalho e como foi sua trajetória no curso ao longo desses anos. Então, acho que a gente teve uma conversa muito legal e eu queria agradecer mesmo a sua presença aqui hoje. Acho que foi muito proveitoso. Eu que agradeço pelo convite e também parabenizo, né, pela iniciativa, né, de vocês colocarem isso para frente e mostrarem um pouco também para as pessoas que fazem o nosso curso, né, essas possibilidades. Eu acho super importante. Bom, então muito obrigado pelos elogios, Agna, e até uma próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio de hoje, começando um novo quadro aqui no nosso podcast. E a gente espera muito que vocês tenham gostado e que, de alguma forma, essas conversas com biotecnologistas, elas possam inspirar também a trajetória acadêmica de vocês. E a gente também ficaria muito feliz em ouvir esse feedback, né, de vocês, o que vocês estão achando. Então, sintam-se à vontade para conversar com a gente no nosso Instagram ou mandar e-mail, caso vocês preferirem. As nossas redes sociais estão sempre na descrição dos nossos episódios. E também venham conferir, né, os nossos conteúdos que a gente faz lá no nosso Instagram. A gente se esforça bastante para criar conteúdos bem legais e tem muita coisa boa vindo por aí, então já sigam a gente lá também. Sim, exatamente, Larissa. É
É muito importante que vocês sigam lá o nosso Instagram, né? Porque ele é o nosso canal de comunicação mais direto com vocês. Então, sugestões de temas de episódios, sugestões de convidados, feedback dos episódios também, tudo isso fica mais fácil se a gente tivesse contato com vocês por lá, né? E além dos conteúdos, que a Larissa muito bem citou, nós também fazemos outras coisas no nosso Instagram. Nós tentamos mostrar um pouco da nossa rotina de laboratório, dos stories, da rotina do nosso projeto de extensão como um todo, além de divulgar também competições de empreendedorismo para você, quem sabe, né, exercitar também esse seu espírito empreendedor, como a gente falou no episódio de hoje. Mas é isso, gente. Então sigam lá a gente ia ficar muito feliz com o apoio de vocês. E então acho que pro episódio de hoje era isso. Então até uma próxima. Tchau, tchau.